Olá, aqui é a Helga. Esta última segunda-feira começou em Madrid a Cúpula Mundial do Clima, que devia celebrar-se no Chile, mas como o Chile está passando por distúrbios muito importantes, o governo de Madrid assumiu a responsabilidade de receber entre os dias 2 e 13 de dezembro este evento que responde pelo nome de COP25. Muitas, obviamente, são as notícias relacionadas com este evento. Uma delas de que Greta Thunberg pegou um navio e passou mais de 17 dias em alto mar para chegar a Lisboa e de lá percorrer muitos quilômetros para chegar finalmente a Madrid. E no meio desses holofotes colocados sobre ela, uma polêmica, porque a poucas horas de desembarcar em Lisboa, a menina ativista meioambiental viu como saiu à luz uma fotografia dela sentada com a mãe em um móvel elaborado com pele de animais. E isso deu muito o que falar e ainda está dando, porque não é politicamente correto para um ecologista como Greta sentar-se sobre uma poltrona de couro, não? E de madeira refinada que, dizem os meios de comunicação, custa hoje mais de 6.000 euros. Mas o importante mesmo é que na sexta-feira, Greta tuiteou desde seu telefone celular um link que dava em um artigo dela publicado no Project Syndicate, essa organização do George Soros. Quem acompanha o meu canal há muito tempo já deve ter visto, nos dias da Assembleia Geral da ONU em setembro, como eu fiz um vídeo mostrando que essa menina está sendo financiada por George Soros. Pois esse artigo assinado por ela, mas não só por ela, também por uma tal Luisa Neubauer, de quem eu também falei naquele vídeo meu, que é membro do Partido Ecologista e esquerdista alemão Die Grünen. Também é assinado o artigo por uma tal Angela Valenzuela, ativista chilena da organização Fridays for Future. E eu decidi trazer aqui a leitura deste artigo dessa garota histérica, manipulada pelos adultos mundialistas, globalistas, cheios de dinheiro e que querem submeter-nos à força de seguir seus ditames ecologistas, entre os quais está o Papa Francisco, que trabalha com o seu Vaticano ombro a ombro com essa organização terrorista chamada ONU. Então, vamos ver aqui o artigo. Intitula-se Por que atacamos? Ou Por que fazemos greve? Porque ela usa a palavra strike, que é uma coisa e outra. Por que atacamos ou fazemos greve novamente? Foi publicado no dia 29 de novembro de 2019 por Greta Thunberg, Luisa Neubauer e Angela Valenzuela. E diz o seguinte: depois de mais de um ano de projeções científicas sombrias e crescente ativismo, os líderes mundiais e o público estão cada vez mais reconhecendo a gravidade e a urgência da crise climática. E, no entanto, nada foi feito. Por mais de um ano, crianças e jovens de todo o mundo vêm fazendo greve pelo clima. Lançamos um movimento que desafiava todas as expectativas, com milhões de pessoas emprestando suas vozes e seus corpos à causa. Fizemos isso não porque era nosso sonho, mas porque não vimos ninguém mais agindo para garantir nosso futuro. E, apesar do apoio vocal que recebemos de muitos adultos, incluindo alguns dos líderes mais poderosos do mundo, ainda não vemos. Fazer greve não é uma escolha que nos agrade. Fazemos isso porque não vemos outras opções. Vimos desenrolar-se uma série de conferências climáticas das Nações Unidas. Inúmeras negociações produziram compromissos muito sensacionalistas, mas finalmente vazios, dos governos do mundo. Os mesmos governos que permitem que as empresas de combustíveis fósseis perfurem
por cada vez mais petróleo e gás e queimem nosso futuro para obter lucro, como se ela não estivesse obtendo lucro com este ativismo. Ela e as outras duas assinantes firmantes desse artigo. Políticos e empresas de combustíveis fósseis conhecem as mudanças climáticas há décadas e, no entanto, os políticos permitem que os aproveitadores continuem explorando os recursos do nosso planeta e destruindo seus ecossistemas em uma busca por dinheiro rápido que ameaça nossa própria existência. Não acredite no que dizemos. Os cientistas estão soando o alarme. Eles alertam que nunca tivemos menos probabilidade de limitar o aumento das temperaturas globais a 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, o limiar além do qual seriam desencadeados os efeitos mais destrutivos das mudanças climáticas. Tudo isso é blá, blá, blá. O mais importante que essa garota vai falar ainda está por vir. Prestem atenção. Sabemos que os cientistas que estão contra, esses cientistas pagos da ONU, são marginalizados, ridicularizados todo o tempo. Se você não estiver de acordo com os histéricos ecologistas da ONU e de organizações afins, você é simplesmente louco. Ontem mesmo, lendo o jornal aqui, na Espanha, eu vi o presidente do governo, este comunista, dizia Pedro Sánchez ontem, só um punhado de fanáticos nega a evidência da mudança climática. Eu digo, só um punhado de fanáticos afirma e confirma a mentira da mudança climática. Bom, mas voltando aqui ao artigo de Greta. Políticos e empresas de combustíveis fósseis conhecem as mudanças climáticas há décadas. No entanto, os políticos permitem que os aproveitadores continuem explorando os recursos do nosso planeta e destruindo seus ecossistemas em uma busca por dinheiro rápido que ameaça nossa própria existência. Não acredite no que dizemos. Os cientistas estão soando o alarme. Eles alertam que nunca tivemos menos probabilidade de limitar o aumento das temperaturas globais a 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, o limiar além do qual seriam desencadeados os efeitos mais destrutivos das mudanças climáticas. Pior ainda, pesquisas recentes mostram que estamos a caminho de produzir 120% mais combustíveis fósseis em 2030 do que seria consistente com o limite de 1,5 graus. A concentração desses gases de efeito estufa na nossa atmosfera atingiu um recorde, sem sinais de uma desaceleração. Mesmo que os países cumpram suas atuais promessas de redução das emissões, estamos caminhando para um aumento de 3,2 graus centígrados. Jovens como nós suportam o impacto dos fracassos de nossos líderes. Pesquisas mostram que a poluição causada pela queima de combustíveis fósseis, eles querem acabar com os combustíveis fósseis. É a ameaça mais significativa para a saúde das crianças. Apenas neste mês, 5 milhões de máscaras foram entregues nas escolas em Nova Delhi, capital da Índia, devido à poluição tóxica. Os combustíveis fósseis estão literalmente sufocando nossas vidas. A ciência está clamando por ações urgentes. Nossos líderes ainda se atrevem a ignorá-la, como se os líderes não fossem todos manipulados. Todos, no planeta inteiro, os governantes, com salvo raríssimas exceções, são todos manipulados por esses globalistas. Quem não sabe disso hoje? Então dizer que a ciência está clamando por ações urgentes e que os líderes não se atrevem a ignorar é uma mentira. Se os líderes todos estão cumprindo com a agenda. E ela continua. Então, continuamos a lutar. Após um ano de greves, nossas vozes estão sendo ouvidas. E depois ela se contradiz. Já verão. Estamos sendo convidados a falar nos corredores do poder. Na ONU, abordamos uma sala cheia de líderes mundiais. No Fórum Econômico Mundial em Davos, nos encontramos com primeiros ministros, presidentes e até o Papa. Olhem aí, Francisquinho. Passamos centenas de horas participando de painéis e conversando com jornalistas, com cineastas. Recebemos prêmios por nosso ativismo. Nossos esforços ajudaram a ampliar as conversações sobre as mudanças climáticas. As pessoas agora discutem cada vez mais a crise que enfrentamos, não em sussurros ou como uma reflexão tardia, mas publicamente e com um sentido de urgência. Pesquisas confirmam mudanças de percepção.
Claro, as pesquisas são todas pagas também, não é? Uma pesquisa recente mostrou que em 7 dos 8 países incluídos, o colapso do clima é considerada a questão mais importante que o mundo enfrenta. Greta, quem acredita em pesquisas hoje em dia? Se em todos os países sabemos que as pesquisas são todas compradas, manipuladas pelos governos que não querem deixar o poder. Outra confirmou que as crianças em idade escolar estão assumindo a liderança no aumento da conscientização. Elas estão sendo usadas, não, por esses globalistas e estarão sendo usadas também pela Igreja Bergogliana, que já convocou para 2020, 14 de maio, uma cúpula, um evento no Vaticano para falar da educação integral, discutir como melhor doutrinar crianças e adolescentes nas escolas através daquele Common Core da ONU para o planeta inteiro, para que esse pessoal, crianças e adolescentes, cada vez pensem menos e obedeçam mais a organismos como a ONU e esse Papa Pop. Com a mudança da opinião pública, os líderes mundiais também dizem que nos ouviram. Ouviram, Greta? Você acabou de dizer que eles são hipócritas? Eles dizem que concordam com nossa demanda por ações urgentes para enfrentar a crise climática, mas eles não fazem nada. Enquanto se dirigem a Madrid para a 25ª sessão da Conferência das Partes, COP25, da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, cansei só em dizer o nome, denunciamos sua hipocrisia. E segue, voltaremos às ruas mundialmente no dia 29 de novembro em Madrid, Santiago e muitos outros lugares no dia 6 de dezembro durante a Conferência Climática da ONU. Crianças em idade pré-escolar, olha aí, já começam a doutrinar no jardim da infância. Jovens e adultos em todo o mundo permanecerão juntos, exigindo que nossos líderes tomem medidas, não porque queremos, mas porque a ciência exige. Essa ação deve ser poderosa e abrangente, diz ela. Afinal, a crise climática não é apenas sobre o meio ambiente. Aqui vem o núcleo deste artigo. Vejam, é uma crise de direitos humanos, de justiça e de vontade política. Os sistemas de opressão coloniais, racistas e patriarcais criaram e alimentaram essa crise. Precisamos desmontar todos eles. Desmontar o quê? Os supostos sistemas de opressão colonial, racista e patriarcal. Opressão colonial, que opressão colonial? Colonialismo faz muito que desapareceu, salvo raras exceções no mundo. O que eles querem, sim, comunistas, que é o que essa gente é, e que fala pela boca dessa Greta, o que querem é fazer exatamente o contrário do que dizem. Então, se eles estão dizendo que é necessário desmontar o sistema colonial, eles estão querendo montar um sistema colonial em que todos os países, perdida finalmente sua soberania, sua fronteira, não? Porque eles querem acabar com as fronteiras, com os estados-nação. Perdido tudo isso, vão todos ser governados por esta elite da ONU, globalista, comunista, internacionalista. Então, mentira que querem desmontar um sistema de opressão colonial. Eles estão montando um sistema de opressão colonial cuja sede é a ONU e a China. Essa China aí, que tantos hoje pensam que é uma China capitalista, um capitalismo de Estado. Um termo inventado por essa gente para enganar os bobos, não é? China, que faz vigilância e monitoração de todos os seus cidadãos 24 horas por dia, com sistemas de crédito social. China que hoje está na direção da maioria das agências da ONU, que são como ministérios do governo mundial. São os chineses que estão à frente da maioria das agências da ONU. Então, que é isso de que querem desmantelar o sistema colonial? Eles estão montando um sistema colonial. Colônias serão todos os países já sem soberania, oprimidos pela ONU e seus senhores. Também fala ela sobre o racismo. Que racismo? O racismo tem sido uma arma para colocar as pessoas umas contra outras, juntamente com o feminismo, homem contra mulher,
porque a luta de classes já não funciona. E agora eles inventaram a luta de raças, racismo, invadindo aqui, por exemplo, invadindo a Europa através de como Dona Angela Merkel abriu as portas da Europa no verão de 2015 para meter aqui todo tipo de gente que não se sabia quem era, para fazer um melting pot de raças aqui dentro. O que eles estão fazendo é usando o racismo para impor essa opressão. Não estão tentando desmantelar o racismo. E por último fala também na opressão patriarcal, não é isso? Opressão patriarcal, conceito super manejado pela esquerda para demonizar instituições como o matrimônio e a família e que sempre esteve presente nos escritos de Marx e Engels. Vejam o que disse Engels no século XIX sobre esse patriarcado, essa família patriarcal. No antigo lar comunista, que supostamente existia, segundo ele, na sua imaginação, que compreendia numerosos casais com seus filhos, a direção do lar era confiada às mulheres e era uma indústria pública e tão necessária socialmente como a obtenção dos víveres pelos homens. As coisas mudaram com a família patriarcal e, mais ainda, com a família individual monogâmica. O governo do lar perdeu seu caráter social. Isso dizia Engels no século XIX. O que eles querem é acabar com a família, como já estamos vendo aí, com toda essa história de ideologia de gênero, que a própria igreja já está assumindo como seu, pouco a pouco. Acabar com a família também, para colocar essas crianças todas sob as asas do Estado. Pai e mãe não têm nada que dizer sobre a educação de filho. O Estado é quem tem a dizer sobre a educação dos filhos. Então, isso tudo, esse cerne do artigo da Greta, que diz que essa é uma crise de direitos humanos, de justiça e de vontade política e que os sistemas de opressão coloniais, racistas e patriarcais criaram e alimentaram a crise. Não, é o contrário. Eles estão agora criando e alimentando todos esses sistemas de opressão colonial, racista e patriarcal que eles dizem estar desmantelando, eles estão montando. Só que no caso do sistema patriarcal, o patriarca será o grande irmão lá na ONU. O papai, Estado supranacional. Segue ela. Nossos líderes políticos não podem mais esquivar-se de suas responsabilidades. Alguns dizem que a Conferência de Madrid não é muito importante. As grandes decisões serão tomadas na COP26, em Glasgow, no próximo ano. Olha, e eles já vão colocando a expectativa para adiante, porque vão trabalhando assim, passo a passo, não? Nós discordamos. Como a ciência deixa claro, não temos um único dia a perder. Aprendamos que se não avançamos, ninguém o fará. Portanto, manteremos uma batida constante de greves e as crianças faltando aula, né? Protestos e outras ações. Vamos falar cada vez mais alto e claro. Faremos o que for necessário para convencer nossos líderes a se unirem por trás da ciência de forma tão clara que até as crianças os entendam. A ação coletiva funciona. Essa gente adora um coletivismo. Nós provamos isso, mas para mudar tudo, olha a expressão, mudar tudo. Mas para mudar tudo, precisamos de todos. Todos e cada um de nós deve participar do movimento de resistência climática. Isso é uma imposição, porque quem vê a Agenda 21 da ONU, os Objetivos do Milênio para o Desenvolvimento Sustentável e blá blá blá, ali diz que ninguém vai ficar atrás. E quando eles dizem que ninguém vai ficar para trás, é que você não vai ser permitido a ninguém não participar de tudo isso. Você estará obrigado a participar. E eu agora lembrei de um vídeo que eu subi há uma semana ou duas sobre gente que já está colocando aí o chipzinho na mão. Nós sabemos que vai chegar um momento em que seremos obrigados a colocar o tal do chipzinho, porque senão você não vai ter direito a assistência médica e todo tipo de serviços públicos se você não colocar o chipzinho. E eu não estou exagerando.
Eu não estou exagerando, isso não é teoria da conspiração. Quem acompanha o que estão fazendo esses tecnocratas na China, em Silicon Valley e em outras partes do mundo, sabe que isso não é teoria da conspiração. Eles querem fazer isto. Então ela diz, mas para mudar tudo, precisamos de todos. Todos e cada um de nós deve participar do movimento de resistência climática. Essa é a nova religião, não é? A religião ecológica. Não podemos apenas dizer que nos importamos, devemos mostrar isso. Junte-se a nós, participe de nossas próximas greves climáticas em Madrid ou em sua cidade natal. Mostre à sua comunidade, à indústria de combustíveis fósseis, aos seus líderes políticos que você não tolerará mais a inação das mudanças climáticas. Com números do nosso lado, temos uma chance. E para os líderes que estão indo para Madrid, nossa mensagem é simples. Os olhos de todas as gerações futuras estão sobre vocês. Reajam à altura. O que eles vão fazer é colocar aí impostos ecológicos, né? Impostos ambientais, impostos climáticos sobre todo o mundo no planeta. Mais a pagar para que essa gente fique mais rica e nós mais oprimidos, diferentemente do que diz Greta, que quer desmantelar o sistema de opressão. O que eles querem, e ela é um papagaiozinho deles, é terminar de montar o sistema de opressão colonial, derrubando todas as fronteiras e acabando com os Estados-nação, racistas, colocando todo mundo, fazendo esse melting pot, de que eu já falava, esse crisol de culturas, aqui na Europa já começou, e o sistema patriarcal em que o pai será o papai Estado na ONU, mandando sobre todos no resto do planeta. Vão conseguir? Claro que não. Mas que vão tentar até o final, vão. Nada mais pelo momento, obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.